Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, quem é esse português Abel Ferreira que está sendo contratado pelo Palmeiras? Ele tem duas referências que passaram pelo Brasil recentemente: Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira. Quer entender essa história? Chega mais que eu te conto. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! O nome de Abel Ferreira foi muito comentado durante o dia, desde que a notícia foi divulgada, né, pelo site Gol, pelo Bruno Andrade. O Alexandre Pretzel também, meu companheiro de Rádio Bandeirantes, recebeu a notícia pela manhã. E muita gente se questionou, entre eles eu, se realmente era verdade, né, se o Palmeiras estava atrás de um técnico português pouco conhecido para os brasileiros. Essa é que é a verdade. A gente até acompanhou outros nomes, especulações sobre outros possíveis técnicos nos últimos dias. O mais recente foi o do Gabriel Heinz, argentino, mas de repente o Palmeiras se volta para a Europa, para um técnico português, e a gente tem visto, né, algumas equipes aqui apostando em técnicos portugueses. Claro, né, vídeo sucesso de Jorge Jesus com o Flamengo versão 2019 e também começo de 2020, né? Pois bem, quem é o Abel Ferreira? É difícil, se você, provavelmente torcedor palmeirense, que passou o dia inteiro buscando informações, a gente tem muito poucas referências realmente sobre o jeito de jogar, sobre a carreira dele a gente tem as informações, né, que são divulgadas. É um técnico que foi jogador inclusive, se destacou no Sporting, começou lá trabalhando na base, depois chegou no Braga. O Braga, ele conseguiu a melhor campanha da história do Braga, né, com 75 pontos, um quarto lugar, maior número de vitórias no Campeonato Português, 24 vitórias na temporada 17-18, chega no PAOK da Grécia, onde ele está, em 2019, e conseguiu um grande feito no início desse ano, né, que foi eliminar o Benfica de Jorge Jesus, vejam só que ironia, na pré-Liga dos Campeões, né, naquelas primeiras fases da Champions League. E depois, na sequência, ele já acabou eliminado para o Krasnodar da Rússia, nem avançou. Inclusive está disputando lá a Liga Europa. O PAOK da Grécia, que fez um investimento alto nos últimos tempos, né, contratando esse técnico português, antes o romeno Lucescu, que havia sido técnico durante muitos anos do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Um clube que investiu, tem vários brasileiros por lá, entre eles o Léo Jabá, ex-Corinthians, mas ele tem contrato até o fim de 2022. E por que ele deixaria a equipe grega nesse momento para treinar um clube brasileiro? Por que o Palmeiras se interessaria por ele? Bom, primeiro vamos no interesse do Palmeiras. O português Abel Ferreira, ele tem um estilo de jogo, e eu busquei referências o dia inteiro para tentar gravar esse vídeo, e realmente é difícil, porque ele falando sobre si próprio não revela muita coisa. Tem um vídeo que viralizou aí sobre a filosofia dele de jogo, que na verdade no vídeo ele não responde sobre a sua filosofia, ele fala sobre conceitos mais de gestão, de como ele trabalha o elenco, que ele diz que nenhum jogador está acima do ser humano, ele trabalha muito essa relação não só atleta, mas homem-cidadão. Então ele se preocupa com essa questão também do cara não apenas ser um jogador de futebol, mas ter conceitos sobre a sociedade. Enfim, ele gosta de conversar muito com o grupo, que nenhum atleta está acima do elenco, ou seja, não há nenhuma grande estrela nas suas equipes, né? Ele procura dar noção ao coletivo. É dessa forma que ele trabalha, pelo menos na resposta que ele mesmo falou de si mesmo. Agora, sobre o estilo de jogo, ele prefere um jogo mais apoiado. O que é o jogo apoiado? Em detrimento, por exemplo, ao jogo de posição. O Domenech Torrent no Flamengo tem o jogo de posição, que são aqueles jogadores fazendo mais a sua função específica, sem tanta intensidade, sem tanta mobilidade. Mas não significa um jogo parado, não, longe disso. Mas é um jogo mais cadenciado, mais estruturado, mais tático. O jogo apoiado é aquele jogo praticamente no campo do adversário, de muita intensidade e muita força. O Jorge Jesus usava esse estilo de jogo. Dá pra gente dizer que o Eduardo Cudê, por exemplo, no Inter, utiliza em alguns momentos da partida. E ele se permite mudar de estratégia durante os 90 minutos. E dá pra gente pescar um pouco dessa referência pro Abel Ferreira. Porque também, em outra entrevista, ele falou que não encara todo o jogo da mesma forma.
de que, dependendo do seu adversário, você pode jogar no campo dele, você pode ficar com a bola. Dependendo do seu adversário, você vai ter que usar uma estratégia diferente, talvez se fechar um pouco mais, explorar contra-ataques. Então ele encara o jogo dependendo do adversário, mas obviamente o estilo de jogo que ele prefere é esse jogo apoiado, de ter posse, de buscar a vitória incessantemente, pelo menos dentro da sua filosofia de jogo. Por que eu citei essas duas referências, Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira? Primeiro porque o jogo apoiado tem a ver com o Jorge Jesus. E se a gente for comparar, por exemplo, entre últimos técnicos aí cogitados, o Abel Ferreira se assemelha muito ao Jorge Jesus, mais do que outros que foram especulados ultimamente. Talvez o Miguel Ángel Ramírez também, que tem essa ideia, né, de um jogo mais ofensivo, mais apoiado. Agora, por que o Jesualdo Ferreira, que talvez para os torcedores brasileiros, né, não seja uma grande imagem, uma boa imagem, ele ficou muito pouco tempo no Santos e não conseguiu fazer um bom trabalho. O Jesualdo, que já tem mais de 70 anos, já tinha até se aposentado para o futebol, e aí o Santos foi na carona, né? Talvez seja a crítica que muitos estejam fazendo ao Palmeiras nesse momento, está indo na carona dos técnicos portugueses. O Abel Ferreira eu acho que é uma aposta um pouco mais atualizada, mais moderna, digamos, mais revigorada do que o Gesualdo. O Gesualdo, como eu disse, já tinha se aposentado para o futebol e tem um respeito muito grande desses técnicos portugueses que estão ganhando o mundo nas últimas 2 décadas, especialmente, né, no século XXI. E o Abel Ferreira se inspira muito no conceito Gesualdo, de trabalhar com o atleta, não necessariamente estilo de jogo, tá? Por isso que eu usei essas duas referências. O Gesualdo é um mestre, é um professor para muitos técnicos portugueses que se destacaram nos últimos tempos, como Carlos Queiroz, que treinou seleções mundo afora, como José Mourinho, por exemplo, hoje técnico do Tottenham e técnico de várias grandes equipes aí do futebol europeu. Então, para vocês terem uma ideia, ele tem conceitos baseados no Gesualdo, mais acadêmicos, porque o Gesualdo foi um professor de quase boa parte desses novos técnicos portugueses, e nem tão novos assim, e o Jorge Jesus pelo seu estilo de jogo, o jeito de conduzir suas equipes. Agora, é óbvio, gente, não dá para determinar se ele vai ter sucesso ou não. O que me espanta é a validade do contrato, pelo que está sendo veiculado, de que o Palmeiras estaria fechando com ele até o fim de 2022 com possibilidade de renovar para 23. É muito tempo conhecendo a realidade do futebol brasileiro. Eu entendo você amarrar um profissional em que você vai apostar, e tudo que a gente mais quer e cobra dessa diretoria do Palmeiras é convicção. É dar tempo para que uma metodologia seja implantada e para que um cara venha de fora aqui e consiga tempo para trabalhar. Agora, isso é expectativa, né? A realidade será feita dessa forma? Será que se ele não conseguir resultados imediatos, como o Gesualdo, por exemplo, no Santos, a pressão não vai ser muito grande para trocar? É um técnico jovem ainda, 41 anos, vai vir toda aquela pressão de que ele ainda não conquistou grandes títulos, que ainda não tinha um grande nome, que o Palmeiras foi na carona do Flamengo, aquela velha história que acaba derrubando o técnico, porque o dirigente acaba sofrendo essa pressão e sentindo essa pressão a ponto de fazer a mudança. Se a prática for realmente ele ter esse tempo, ter todo 2021, ter quem sabe 2022 para trabalhar, lindo. Mas será que isso vai acontecer? O salário dele não é baixo. Tem várias informações dissonantes aí, mas a informação é que o Palmeiras estaria oferecendo cerca de 100 a 120 mil euros para ele. Nosso câmbio deu uma disparada, né? Então isso gira em torno de 800 mil reais. É um pouco mais do que o Palmeiras pretendia oferecer ao Miguel Ángel Ramírez, por exemplo. Mas é um cara que vem do futebol da Europa e a sua cotação é em euro, né? Acho que para o Miguel Ángel Ramírez a cotação era em dólar. Muda um pouquinho aí nessa relação na comparação com a nossa moeda. Mas a multa rescisória do Abel Ferreira gira em torno de 6 milhões de euros. Um valor impensável, né, gente? Para o Palmeiras pagar para tirar um técnico de lá. Porém, as informações apuradas aí pelo meu amigo Thiago Salazar da Gazeta, com pessoas próximas ao PAOK, é de que realmente ele não vive um bom momento no seu relacionamento com o elenco. E isso faria com que o clube grego facilitasse a sua saída.
cobrando um pouco menos dessa multa. Um pouco não, bastante, né? 600 mil euros, que também não é um valor tão baixo assim, mas perto de 6 milhões de euros é muito menos, né? Mas a gente está falando de 4 milhões de reais. Mas isso estaria dentro da realidade do clube para tirá-lo de lá. E com isso, o clube grego, né, dentro dessa, digamos, divergência, né, que ele está tendo com alguns membros do elenco, especialmente os medalhões, facilitaria para que ele viesse treinar o Palmeiras no Brasil. E aí me leva a outra leitura de que talvez seja bom para o clube. Se ele é um cara que valoriza mais o coletivo em detrimento do individual, significa que alguns jogadores acomodados do Palmeiras não terão chance com ele. Se isso vai ser positivo para o vestiário ou não, ele vai ter que administrar isso e ter respaldo da direção. Agora, se ele já tem esse perfil, talvez seja isso que o Palmeiras precise nesse momento. Agora, qualquer análise para determinar se vai dar certo ou não, eu acho precipitado. O que eu posso dizer é que é uma aposta, é que é um técnico português de boas ideias e que talvez chegue aqui no Brasil e com o elenco do Palmeiras, que eu não acho ruim, acho qualificado, ele possa, quem sabe, né, agregar, como outros estrangeiros fizeram e estão fazendo aqui no Brasil. Quem sabe? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Até a próxima. Tchau!